Inscrições para o Prêmio Celso Furtado vão até 30 de junho. Projeto de extensão da universidade resgata a memória de um dos centros culturais mais importantes de BH, o Cine Teatro Brasil, construído em 1932 na Praça 7, coração da capital mineira. O local era ponto de encontro e lazer da sociedade belo-horizontina. E no estúdio desta tarde, vamos falar das causas e sintomas do glaucoma, principal causa da cegueira irreversível no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 900 mil pessoas em todo o país são diagnosticadas com a doença. Hoje é quarta-feira, 25 de junho. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá, tudo bem? As inscrições para a edição 2014 do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional estão abertas até a próxima segunda, dia 30, no site integração.gov.br/prêmio. O concurso, direcionado a todos os segmentos da sociedade, vai premiar trabalhos acadêmicos em níveis de doutorado e mestrado, além de projetos inovadores que apontem medidas para reduzir as desigualdades regionais. Os vencedores vão receber mais de R$260 mil em prêmios. Outras informações podem ser obtidas no e-mail premiodesenvolvimento@integração.gov.br. Resgatar a memória é um dos exercícios mais importantes para a construção da identidade. Em Belo Horizonte, por exemplo, cada lugar conta um pouquinho da história da cidade e o modo como os antigos moradores viviam, se organizavam, se divertiam. Recentemente, um importante centro cultural de BH, inaugurado na década de 30, foi reaberto e trouxe de volta a efervescência cultural de outros tempos, além de histórias que felizmente não se apagaram. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. Em parceria com o Cine Teatro Brasil Valorec, a PUC Minas lança o projeto Sempre Vivo Cine Teatro Brasil. Diversos cursos interagem para resgatar a memória de um dos centros culturais mais importantes de BH na década de 30. Em outubro de 2013, eu vi a notícia de reinauguração do Cine Teatro Brasil. E nós pensamos que na universidade, que a área de extensão, que é uma área que devolve para a comunidade os estudos que a própria academia faz, né, podia contribuir olhando para trás, falando assim, o que aconteceu nesse cine-teatro no centro da cidade, com essa arquitetura toda, um prédio tombado, qual que é essa história? Daí nasceu a ideia de fazer um projeto para devolver para a comunidade a história de 1932 a 99. Esse projeto meio que resgata um monte de história e muito bacana que eu acho do projeto é que é muita gente nova envolvida no negócio, então talvez nenhuma das pessoas que trabalharam, nenhum dos alunos, pela idade deles, talvez nenhum deles esteve aqui no Cine Brasil enquanto era Cine Brasil. Mas eles tiveram a oportunidade de ver uma história, pelo que está sendo mostrado aqui hoje do trabalho, pelo menos muita gente se empolgou com o trabalho que estava sendo feito, que está muito bacana o que foi feito. E eu acho que isso vai ser um fio da meada bacana para os professores para continuar isso no ano que vem. Exposição de fotos, trechos de filmes exibidos no antigo cinema, artesanato inspirado em temas cinematográficos foram algumas das atrações do evento. Cláudia fez questão de ir ao lançamento a caráter. Para mim é muito importante conhecer este cine, como ele foi evolucionando com o tempo, né? Como ele chegou a ser o que hoje é, né? Porque, como você sabe, antigamente o cine não tinha muitas construções. A gente vestiu assim de fantasia. Por quê? Porque a gente está representando como as épocas que o cine estava aberto. No Brasil, a principal causa da cegueira irreversível é o glaucoma.
doença que não apresenta sintomas e pode levar anos para ser diagnosticada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem 65 milhões de pessoas com a enfermidade em todo o mundo, sendo que a cada ano surgem mais de 2 milhões de novos casos. Para especialistas, as pessoas com histórico familiar são as mais vulneráveis à doença. Negros e diabéticos também correm risco e podem perder a visão lentamente, uma vez que sintomas e dores não se manifestam. E para trazer mais informações sobre o assunto, recebo no estúdio a oftalmologista Luciana Barbosa, médica especialista em glaucoma e catarata. Doutora Luciana, boa tarde. Boa tarde, Seja Daniel. bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. Doutora, para começar a nossa conversa, vamos esclarecer uma questão conceitual. O glaucoma refere-se a um grupo de doenças oculares. Sim. Quais os danos dessa doença? O glaucoma é uma neuropatia óptica, ou seja, uma doença do nervo óptico. Aos poucos, com o passar dos anos, ocorre uma perda da camada de fibras nervosas da retina, o que leva a pessoa a parar de enxergar de fora para dentro, ou seja, uma perda de visão de campo visual periférico. E pessoas com níveis normais de pressão intraocular, elas também estão sujeitas à doença? Sim, existe um tipo de glaucoma que seria o glaucoma de pressão normal, que acomete mais mulheres que têm enxaqueca com idade mais avançada, que é um glaucoma mais difícil de ser diagnosticado até por causa disso. As pressões não são tão elevadas quanto o do glaucoma habitual. A pressão dos olhos, doutora, ela fica mais forte? Ela fica um pouco fora do normal? Como que acontece essa variação? Bom, na verdade, existem vários tipos de glaucoma. A pressão intraocular elevada é o principal fator de risco para o desenvolvimento da neuropatia óptica glaucomatosa. Os pacientes com glaucoma têm como principal tratamento a diminuição da pressão intraocular. É a única maneira que nós temos hoje em dia de tratar o glaucoma. Então, a redução, mesmo que não seja uma pressão tão elevada, a redução dela é que controla a doença. Nós temos glaucomas com pressões muito elevadas, agudos, que levam o paciente até um serviço de emergência, e glaucomas crônicos com a pressão intraocular não tão elevada, que o paciente não tem sintoma algum e que é só diagnosticado no consultório oftalmológico. Embora em muitos casos os sintomas não apareçam, quando que a pessoa deve ficar atenta? Assim, quando que existe a possibilidade de algum indício de que a pessoa está desenvolvendo a doença? É muito difícil da pessoa perceber, ela só perceberia numa fase muito tardia. Então, o que nós recomendamos é que a partir dos 40 anos de idade, as pessoas façam um controle oftalmológico anual, e aqueles que têm história familiar de glaucoma de aparecimento numa idade mais jovem, procurem o oftalmologista com uma frequência até maior ou até antes dessa idade. E além das pessoas acima de 40 anos, negros e diabéticos, conforme eu disse agora há pouco, existem outros grupos de risco que estão sujeitos ao desenvolvimento? Sim, esses são os principais grupos de risco, né? A população asiática também tem um risco aumentado, né? Mulheres com enxaqueca, com extremidades frias, que têm um risco aumentado do glaucoma de pressão normal. Crianças não apresentam com muita frequência essa doença. Existe o glaucoma congênito, que é um dos tipos, que é diagnosticado nos primeiros 2 anos de idade, mas que o pediatra normalmente percebe todos os sintomas, os sinais dessa doença. O mais recorrente entre os 4 tipos, qual é? Sim, seria o glaucoma primário de ângulo aberto, que acomete até 3% da população acima dos 40 anos de idade. Dados da OMS revelam que o glaucoma já acometeu 7 milhões de vítimas em todo o mundo. Sim. Aqui no Brasil são 900 mil pessoas a cada ano diagnosticadas. O SUS está preparado? O SUS tem atuado para resolver ou atender essa população? Atualmente existem os centros de referência de tratamento em glaucoma, que já disponibilizam colírios gratuitos para a população, todos os exames especializados, desde o campo visual, as medidas de pressão, exames estruturais, mas infelizmente ainda não é abrangida toda a população. Me confirma uma informação, doutora, o glaucoma é o segundo tipo de cegueira, perde apenas para catarata. Sim. Qual é a diferença básica entre os dois? Sim, o glaucoma leva a uma cegueira irreversível. A partir do momento que essas células ganglionares são perdidas e o paciente vai perdendo o campo visual, isso não tem mais volta. Então, é uma causa irreversível de cegueira. Já a catarata, não.
Depois de diagnosticado, o paciente pode ser submetido a uma cirurgia com implante de uma lente intraocular e com recuperação da visão, caso ele não tenha nenhuma outra doença. Agora, pessoas acima de 40 anos, que estão mais propensas à doença, elas devem fazer exames oculares de quanto em quanto tempo? Anualmente seria o ideal a partir dessa idade. E crianças, pessoas que ainda não estão inseridas na faixa de risco, elas também devem procurar um oftalmologista sempre que possível? Sim, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia recomenda aquele teste do olhinho, uma consulta oftalmológica no 1º ano de idade, no 2º ano, depois na idade escolar, quando a criança começa a ler, né? E a partir daí o oftalmologista determina a periodicidade em que a criança ou adolescente devem voltar à consulta. As pessoas ainda desconhecem, pelo fato de ser uma doença assintomática, muitas pessoas não sabem do que se trata? Sim, com certeza. Num estudo realizado no nosso país, um estudo epidemiológico, demonstrou que apenas 10% dos pacientes com glaucoma sabiam que tinham a doença. Então, 90% não sabiam. A oftalmologia, o cuidado com os olhos, ele é tratado como coadjuvante ainda, doutor, ou não? As pessoas têm despertado mais em relação a isso? Atualmente as pessoas procuram sempre exames de rotina, né? Mas a partir do momento que elas estão enxergando bem, que aquilo não está atrapalhando a rotina, muitos deixam de procurar. E o glaucoma é uma doença silenciosa. A pessoa vai demorar muitos anos para perceber que tem a doença e quando perceber vai ser só num estágio muito avançado. E aí não tem como mais a pessoa... Isso, aí o que nós procuramos fazer é manter aquela visão da pessoa. O importante é a prevenção, é começar mais cedo, investigar, diagnosticar o mais precoce possível. A medicina tem evoluído no sentido de tentar reverter um problema que até então é irreversível? Sim, sim. Isso está sendo muito estudado, mas ainda não existe tratamento para reverter o que a doença já causou. Ou seja, o mais importante é a prevenção precoce, visitas constantes ao oftalmologista, para que o problema não assole a vida da pessoa. Claro, um outro fator importante também é aqueles pacientes em tratamento para o glaucoma, usar corretamente o colírio, que nós sabemos que 1 em cada 5 pacientes não usam corretamente o colírio. E isso, de certa forma, contribui para o crescimento do problema. Sim, para a progressão da doença e a pessoa não percebe também. Verdade. Professora, doutora Luciana, muito obrigado pela participação. Obrigada a você. E volte mais vezes ao programa. Tá ótimo, obrigada. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Mande sugestões e comentários para as redes sociais da PUC TV. A sua participação é muito importante. E a partir de amanhã, você poderá rever alguns dos melhores programas que foram exibidos durante o primeiro semestre desse ano. Edições inéditas voltarão a partir de 4 de agosto. Muito obrigado a todos vocês que acompanham nossas reportagens e entrevistas. Cada vez mais, queremos honrar o compromisso de levar informação de qualidade e fomentar a cidadania e a cultura, premissas da PUC TV, para você, telespectador. Um abraço e até mais!